Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ponto Crítico. Eu sou o Victor Falasca. E esse é o episódio número 4 com o tema O Brasil nos obriga a beber. E para falar sobre as notícias que fizeram muito destaque nessa semana, nós não trouxemos nenhum convidado, mas sim, nossa equipe de produção vai debatê-las sobre elas. Eu trago aqui para vocês a Tamara Rodrigues. Oi, Tamara. Oi, gente. E o Gabriel Horn. Olá, Gabriel, tudo bem? Olá, pessoal. Todo mundo devidamente apresentados, então vem com a gente. Bora falar da demissão do Mandetta? Essa semana, no dia 6 de abril, na semana que passou, o Bolsonaro, nosso querido, amado presidente Bolsonaro, decidiu que ele ia... Seu presidente. Decidiu que ele iria demitir nada mais, nada menos do que o ministro da Saúde no meio de uma crise pandêmica mundial. E aí? O que a gente faz com esse homem, galera? Porque... Olha, sinceramente, pensando sobre essa questão da demissão, acho que é bom a gente pautar que essa demissão foi motivada por uma crise infantil de ciúmes de popularidade, onde o ministro toma a frente, né, da crise pandêmica de Covid que o Brasil tem e enfrenta, e as pessoas começaram a produzir material, né, memes, etc., enaltecendo a figura dele, e como a gente sabe muito bem, e o Bolsonaro, ele vive de imagem e não de governo, né, uma coisa catastrófica para o país, para uma república. Ele simplesmente começa a lançar notas entre os seus gabinetes e acaba vazando para a mídia. Ele decide que vai demitir o ministro da Saúde no meio da crise. É uma coisa que, não sei vocês, mas do meu ponto de vista, é completamente irresponsável. É uma ideia que acho que ninguém na galáxia pensaria em demitir a principal pessoa que está ajudando o seu país num momento tão delicado como esse. E não é só isso, o Mandetta tem uma posição claramente ao contrário do que é a posição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro está numa defensiva de negar essa epidemia, que essa epidemia não tenha acontecido aqui no Brasil, que é uma pandemia, né? Acontecendo no resto do mundo, menos do Brasil, e ele usa de artifícios como um remédio milagroso, a temperatura do país, ou como que o brasileiro tem costumes de higiene suficientes para que essa crise não entre aqui, né? Não se alastre por aqui. Então o Mandetta, ao contrário, estava seguindo o que o resto do mundo falava, ele estava com um poço de consciência, um poço de um oásis, né, no meio desse governo, de ir com o resto do mundo encorajando uma quarentena, que não é uma medida popular, encorajando um isolamento social, que não é uma medida popular, e o Bolsonaro, como o Victor disse, vive de popularidade, ele vive da imagem dele, e isso acaba afetando, né? E é aquela, né? O Mandetta tem milhões de defeitos, longe de nós defendê-lo, afinal ele tem várias ações que nós também não concordamos, mas... no meio disso tudo, ele estava sendo a única pessoa... Ele está sendo, né, já que ele não foi demitido, a única pessoa coerente no governo, seguindo as recomendações da OMS e mundial, né? Todos os outros países aí sofrendo com isso. Eu acho totalmente que foi na verdade, ninguém me convence que o Bolsonaro não é duas crianças de 4 anos empilhadas uma em cima da outra num casaco. Ninguém me convence disso, porque todas as ações dele são totalmente contrárias à coerência, são todas, não tem... E com esse coronavírus, ele tá cada vez mais me dando desespero. É muito louco pensar que, como você disse, Tamara, inclusive a gente pode deixar depois no link nossas publicações a respeito, teve um Roda Viva com o Mandetta, né, um tempo atrás, e ele defende, por exemplo, que o SUS tinha que ser parcialmente pago, ele é declaradamente lobista das agências de plano de saúde, ele, por exemplo, foi uma das pessoas que liderou a ideia de expulsar os médicos cubanos do Brasil. Então, assim, claro que para quem tem uma noção e um senso crítico em relação ao governo Bolsonaro, o Mandetta não é uma pessoa, uma flor que se cheire. Só que quando a gente faz o recorte como você bem disse, quando a gente faz o recorte da pandemia,
a única fada sensata, vamos chamar assim, do governo tá sendo justamente o ministro da Saúde, né? Então é muito louco. E assim, né? Não sei se vocês viram isso já, mas a troca de farpa entre os dois, né? Porque no meio das coletivas, o Mandetta fala coisas meio que descontrariando, assim, o Bolsonaro, ou o Bolsonaro também fala umas coisas meio, porque ele não pode se destacar tanto, que não sei o quê, né? Então, assim, o que esse cara quer? O ministro da Saúde tá tentando fazer o melhor dentro das condições e da forma de pensar de mundo dele, e o presidente, como você disse, né, parece duas crianças batendo cabeça num momento muito sério do planeta. Sem surpresa, né? Porque o Bolsonaro, desde o início, só tem dado tiro no pé. Essa questão da demissão do Mandetta em específico foi outro tiro no pé, que ele ameaçou publicamente o Mandetta e no fim não conseguiu levar a cabo essa ameaça, né? E o pior, né? O próprio foi ameaçado e coagido pela militar do seu governo a não fazer isso. Então é só tiro no pé atrás de tiro no pé. É que aí a gente entra numa outra questão, né, da governabilidade, quem é que tá governando o país, só que aí acho que não cabe agora, mas eu sinceramente acho que quem diria, não é mesmo? Quem diria que alguém tão preparado iria conseguir governar assim tão bem? Ninguém imaginava. Não é? Ninguém avisou que ele era a pior pessoa, a pior escolha, o pior elemento. Ele foi tão bem nos debates. Não é mesmo? Ele apresentou tantos projetos, não é mesmo? Bom, só piada pronta. Mas para encerrar esse bloco, então, eu acho que fica claro para nós que essa quase demissão do Mandetta evidenciou uma falha de comunicação, mais uma, né? Falha de comunicação do governo em relação ao seu próprio ministério. Evidencia também a força dos militares, porque o ministro da Casa Civil hoje é um militar, né? E ele literalmente decidiu que o Mandetta não sairia, né? Inclusive ele fala isso, tem um recorte de uma fala dele que ele vai falar isso. Então, evidencia que o Bolsonaro é só um fantoche, ou uma criança, ou seja lá o que for, menos um presidente da República, e apresenta uma série de crises que provavelmente se darão pós-quarentena. Pano pra manga. Exato. Bom, então encerrando esse bloco, vamos para o próximo, sobre, inclusive, a postura do Bolsonaro em relação à quarentena. Vamos lá. Bom, gente, e continuando falando de Bolsonaro, mas agora fazendo um recorte da figura dele, não necessariamente do Ministério da Saúde, para quem não acompanhou, no dia 9, né, na quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele determinou, ele fez uma determinação ali que impede que o governo federal atue por cima das medidas colocadas em relação ao Covid-19, ou seja, em relação à quarentena, dos estados e dos municípios. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal teve que interferir numa crise de governo, no sentido de crise de governo federal, para impedir, olha que maluco isso, né? Para impedir que o presidente atrapalhe os governadores e os prefeitos de resolverem um problema que era para ele, primeiramente, estar resolvendo. Então, assim, no primeiro momento a gente tem esse recorte do Alexandre de Moraes, que se posiciona como governo, né? Como presidente, como ministro do Supremo. No segundo momento, nesse mesmo dia, o presidente, ele foi flagrado andando pela segunda vez em público numa padaria em Brasília, e ele comeu na padaria, ele cumprimentou pessoas nessa passeata, teve uma pessoa que beijou a mão dele e flagraram numa situação assim, que parece, sei lá, cena de filme de desastre mesmo, que o mundo vai acabar, etc. Ele assoando, vocês não ouviram errado, ele assoando o nariz com as mãos e logo em seguida cumprimentando um fã, vamos chamar assim, né, um eleitor provavelmente, evidenciando que esse cara tá completamente descolado da realidade. Como é que a gente faz, hein, com um presidente desse, gente? Como é que a gente faz? Isso é muito preocupante, porque ele tendo essas atitudes,
dar de exemplo para que as outras pessoas sigam as mesmas atitudes. E aí vai começar todo mundo sair de casa e ir pra padaria. Ou pior, vai começar todo mundo a suar a mão na mão e dar pros outros. É preocupantíssimo. Existe essa palavra? Preocupantíssimo? Nem sei. Mas é muito preocupante, porque ele é para ser o exemplo do país. E por mais que a gente sabe que ele não é lá, nossa, que governante bom, ele ainda tem uma imagem muito forte. E isso, infelizmente, a gente não pode negar. Então, a partir do momento que ele toma essas atitudes de sair e quebrar a quarentena, as outras pessoas também vão quebrar a quarentena. E aí faz como? Porque a gente sabe que a quarentena é uma coisa necessária para combater a doença. A gente sabe que a OMS e todo mundo recomenda essa ação. E se ele não dá o exemplo... Essas horas que eu penso, cadê o pessoal que cuidou da propaganda na candidatura do Bolsonaro? Porque parece que esse pessoal tirou férias também de quarentena. Que cada vez que esse cara aparece em público, ele dá pano pra manga, ele dá pano pra ser criticado. E as posições que ele está tomando no meio dessa crise são totalmente criticáveis. Não tem ninguém que tá zelando pela imagem dele. Às vezes eu penso isso, quem tá zelando pela imagem dessa pessoa? Porque apesar de ser o Bolsonaro, ele é o presidente da República. Então, exatamente. E pegando o gancho do que vocês falaram, Gabriel e Tamara, saíram notícias no mundo todo, né? Sim. De pessoas, mídias e até chefes de Estado do mundo criticando a postura dele, chegando a um ponto de considerar que o Bolsonaro está isolado no planeta inteiro. Ou seja, não tem nenhum líder de Estado que pensa como ele. Chegou uma situação que nem o Trump, que é o cara que ele mais idolatra, tá se comportando igual ele mais. Ou seja, a gente tem um presidente que, para quem não se lembra, ocupa 2 cargos, né? Ele é chefe de governo e chefe de Estado, onde ele não tá governando, porque ele não sabe o que fazer. Mesmo as medidas, por exemplo, de auxílio emergencial de dinheiro, vamos lembrar aqui, é muito importante que fique registrado, que ele queria oferecer R$200. Quem ofereceu R$600 foi o poder legislativo, através de leis criadas pela oposição, né, pelos partidos de esquerda. Isso é importante colocar. Na verdade, a oposição queria um valor maior e daí foi conversado e acertado em R$600. Né? Colocaram um acordo, né? Mas você falou do Trump, Vitor, eu tenho uma notícia recente que eu vi que fala sobre como o presidente Trump é sócio da empresa farmacêutica que faz a famosa cloroquina, né? Então, ele é sócio. Então imagine qual seria o tamanho do mercado consumidor desse remédio se isso fosse aprovado pelo presidente como uma solução milagrosa. E o Bolsonaro, ele se isola nesse discurso da cloroquina num nível muito absurdo, né? Pra quem não acompanhou, ele fez 2 declarações ao vivo e tal, além das lives, ele faz com muita frequência, defendendo o uso da cloroquina, sendo que, bom, acho que pra quem não tá acompanhando, né, toda a cadeia científica, a Academia Mundial de Ciências, não defende o uso da cloroquina, ou seja, a ciência mundial, que são pessoas que nem sempre concordam entre si, concordaram entre si que o uso desse remédio, ele não é ideal, ou seja, ele não é o remédio que deveria ser usado, e mesmo assim, o presidente do Brasil, que não tem nenhum diploma científico e que, como o Gabriel disse, aparentemente não está sendo bem assessorado, está defendendo um negócio que não faz sentido, um negócio que não tem dados que comprovem a eficácia, e que bom seria se ele tivesse certo. Mas tudo indica que ele não tá nada certo. Sim, na verdade esse remédio é muito polêmico porque ele tem uma gama de efeitos colaterais perigosíssimos. Eu não sei se foi a Suécia ou a Suíça utilizando o remédio para essa crise, e devido aos efeitos colaterais eles suspenderam esse medicamento. Os efeitos colaterais vão até de perda parcial da visão, visão periférica, perda parcial da audição. Então, é um medicamento que talvez dê certo. Não sei, falta pesquisa. Essa pesquisa vai ser feita agora? Não vai. Tem coisas mais importantes para serem feitas, né? Então, não seria uma boa opção a escolha desse bote salva-vida nesse momento, porque ainda falta muita pesquisa para você usar ele especificamente nesse caso, né?
E voltando para o nosso tema principal desse bloco, no caso da padaria, o governo do Distrito Federal, né, o governo distrital ali, tá providenciando uma multa para essa padaria, inclusive. Ou seja, ninguém saiu ganhando com essa caminhada do Bolsonaro na rua. Inclusive, há diversos vídeos de pessoas xingando ele. Ele tem as pessoas que idolatram ele ali, que fazem coisas absurdas, do tipo beijar a mão de alguém no meio de uma pandemia global onde mata milhares de pessoas por dia no planeta, né? Mas tirando essas pessoas, tá isolado. Ele tá isolado no governo, porque os seus ministros não dialogam entre si, então, numa resolução real. Ele tá isolado com os 3 poderes, porque o legislativo e o judiciário não conversam com ele mais e só faz ações para tentar minimizar os impactos que ele causa, né? Então ele serve para quê? E isso, obviamente, abriu um precedente muito grande pro impeachment, né? Não sei se vocês têm acompanhado essa questão, só para encerrar, puxar a última provocação do bloco, né? Mas o impeachment que foi provocado ali, pedido de muitos lugares, mas principalmente de um bloco do PSOL, né? Com a Sami Bonfim, e que o Rodrigo Maia já deu uma nota, assim, não sei se vocês viram isso interessante, que ele fala que ele vai aceitar todos os pedidos, mas ele não vai aceitar agora. O que isso significa? Que ele vai realmente considerar esses pedidos, que ele realmente vai considerar o número de assinaturas, que já bateu 1 milhão faz um tempão, e que só não vai fazer isso agora por motivos de prioridades, mas que isso está na lista de prioridades do Poder Legislativo, evidenciando que é um caminho que pode ser tomado. O que, se for para a gente parar para pensar, até voltando, eu sei que encerramos o bloco, mas até voltando na questão de trocar as pessoas agora, até o Maia tem a noção de que por mais ruim que seja, não é hora de mexer em ninguém, não é hora de tirar o Bolsonaro daí, apesar de ele só atrapalhar. Então também não é hora de demitir ministros, e não é hora de tentar resolver primeiro um problema e não sair na padaria por aí. Trabalhar para que algo seja feito em defesa da população. Ou seja, um problema de cada vez, mas não deixa de ser um problema, não é mesmo? Bom, encerrando o nosso bloco então, vamos para o último bloco desse episódio para continuar debatendo sobre as notícias dessa semana. Vem com a gente! Da surpresa das pessoas, tanto que quem elegeu, né, para quem não votou nela, o governador João Dória tem tomado atitudes contrárias ao nosso presidente Bolsonaro. E essa semana, no dia 9, ele fez uma parceria privada, onde as empresas de telecomunicação, o Vivo, Claro e TIM, aqui em São Paulo, estão monitorando seus usuários. Ou seja, se as pessoas saem de casa e entram em áreas consideradas de risco ou foco da epidemia, elas são notificadas sobre cuidados, né, reforçando aí as ações higiênicas que devem ser prestadas, o uso de máscaras e de preservação contra o coronavírus. Isso foi um alvo de polêmicas, porque desalinhado com o que ele prometia, né, na sua candidatura, com o Bolso Dória, ele está tomando um rumo totalmente contrário ao que o presidente Bolsonaro está empregando. Isso surgiu críticas contra o Dória por parte desse eleitorado, e por parte dos eleitores também foram atrás dele devido a essa coligação, né? Não é bem uma coligação, mas a essa parceria. E isso nos faz colocar o João Dória como um pedestal de sensatez, né? Isso é muito triste, porque quem não votou nele tem os seus motivos. O João Dória é alvo de críticas e é passivo de críticas 1000. Porém, durante essa crise, ele está demonstrando discernimento exemplar, assim. É muito interessante a gente pensar que, e aí voltando às discussões sobre a última conversa que nós tivemos aí, nos últimos blocos, que o Bolsonaro, ele esticou tanto a corda para um lado, e uma pessoa que está do mesmo lado dele da corda parece estar na oposição, né? O Dória fez muita coisa bizarra, do tipo ação humana para as crianças da escola, ele tirou os grafites dizendo que era sujo e feio, ele teve problemas com os moradores de rua, ele tentou... Ele tem uma prática totalmente higienista. Ele tem uma prática higienista, ele tentou colocar propaganda de produtos nos uniformes escolares, tem gente que nem lembra disso mais.
Ele tentou fazer parceria público-privado com banheiro em São Paulo. Enfim, uma série de coisas que deixam a gente muito confuso, porque aí, de repente, no meio da pandemia, ele se posiciona, né, de uma maneira extremamente coerente, do tipo, não, é uma quarentena, a quarentena não pode sair de casa, eu tô fechando shopping, eu tô fechando comércio, eu tô fechando as circulações, eu tô precisando impedir o número de pessoas em relação à circulação de pessoas no metrô, e eu vou começar a multar as pessoas. Então, assim, é muito louco isso. Mas eu queria fazer um recorte em cima do que a gente tá falando, e são nas reações das pessoas quanto a isso. Porque, assim, como você falou, né, Gabriel? Ele tá sendo sensato e tal. Mas não é todo mundo que acha isso. A gente tem uma série de notícias que circulam, né, de fake news, etc., que mostram que estão falando que o Dória, ele é comunista, ele é socialista, porque ele tá controlando a vida das pessoas, porque ele tá impedindo o ir e vir de todo cidadão brasileiro que mora no estado de São Paulo. Então, assim, para concluir a minha fala, primeiro, as pessoas precisavam muito começar a ler os contratos de termos e condições das redes sociais que elas usam. Porque aquilo ali é uma quebra de privacidade muito maior do que a quebra de privacidade, entre aspas. Sim, sem contar que essa parceria com as telecoms é como se fosse uma pesquisa ou um fornecimento de dados quantitativos. Ou seja, se tem muita gente num mesmo determinado lugar, essas pessoas serão notificadas, mas assim, todas elas serão. Não está vazando informações confidenciais ou informações específicas dos usuários, somente sua localização, né? Forma de prevenção dessa crise, né? E contenção dessa crise. Agora, peraí, Cristina, nas redes sociais, a gente dá aval para eles terem acesso a mais informações do nosso dia a dia, né? Além dos lugares que a gente vai, que o Google tem acesso a isso. Não sei se todo mundo sabe, mas o Google tem acesso a todas as nossas senhas, tem acesso a todos os nossos gostos pessoais, com nossas pesquisas, tem acesso a tudo que a gente compra, tem acesso a tudo aonde a gente frequenta e o que a gente consome. Ou seja, alguém vir criticar essa ação pública-privada com essas palavras de controle ou de invasão de privacidade é muito diferente. Eu acho que as pessoas não estão se importando com a privacidade delas, elas só estão procurando algum motivo para criticar as ações que sejam contrárias à loucura Bolsonaro, sabe? Exatamente. Eu acho que qualquer motivo, qualquer um que seja tomado, que seja contrário àquilo do que o mito delas acredita, elas vão criticar e vão... Elas não estão realmente preocupadas com a privacidade delas, até porque elas nem têm uma vida assim tão interessante. Não é como se elas estivessem, sabe? Não é como se nós, pessoas, meros humanos, tivéssemos uma grande movimentação na vida para que, um grande segredo para ser revelado. Não, entendeu? E as pessoas sabem disso. Eu acho que elas estão apenas procurando motivos vazios, qualquer que sejam, para criticar quem tá agindo diferente do mito que as pessoas tanto idolatram. Como assim? Como é que o governo vai saber que eu tô no cheque especial? Isso não é justo, ele não pode saber que eu tô no vermelho. Na conta bancária. Isso daí nem dá pra saber. Ai, meu Deus. Igual o auxílio lá do pessoal lá, né? Que o movimento não sei o que, não tá ganhando não sei o que, papapá. Gente, você é autônomo? Você paga MEI, você já está contribuindo e você já está incluso nesse auxílio emergencial que está sendo destinado a isso. Se você não pegar, vai sobrar. Se você pegar, não vai tirar de alguém isso. E outra, o governo não tem acesso aos seus bancários ou à sua movimentação da sua conta. Vai ter acesso se tiver na sua nota fiscal eletrônica, se você coloca CPF. Aí ele vai ter acesso às suas compras, né? E seus hábitos de compra. Fora isso, ninguém consegue entrar na sua conta se você tá no vermelho, se você tem muito dinheiro, se não tem muito dinheiro. Isso me lembrou quando surgiram as notas fiscais paulistas, e surgiu a mesma teoria conspiratória de que se você colocasse o CPF na nota, iam saber o que você está comprando, iam bater na porta da sua casa, e aí você tem que pagar mais imposto. E não, as pessoas precisam entender que para o consumo acontecer, as pessoas precisam comprar. Então ninguém vai reclamar que você está comprando coisas.
Isso é incabível, né? E eu acho que a gente pode concluir com uma ideia muito louca, que eu falei do início da corda, é que é o seguinte: o Bolsonaro, ele tá fazendo tanta maluquice no sentido de não contribuir pro impedimento do que tá acontecendo, de saúde, etc., que qualquer outra pessoa que apareça com algo... Mesmo sendo o João Dória, né? Ou Mandetta, né? Ou até o Witzel, né, gente? Vamos lembrar que o governador do Rio de Janeiro é verdade, tá tendo posturas muito mais coerentes do que qualquer coisa que o Bolsonaro tem falado. E o Witzel, ele é um psicopata, né? Vamos deixar bem claro que ele é um cara maluco. Ele quer que a polícia atire na cabeça do bandido pra matar o bandido. Então, assim, até o Witzel, que tem essa linha de raciocínio muito estranha e distorcida da realidade, ele também tá parecendo sensato pelas medidas que ele propõe em relação à quarentena. Então, assim, pra concluir, nesse caso do Dória, pra quem não entendeu muito bem o que o Dória tá fazendo, né? Ele tá recebendo dados pra saber se as pessoas estão realmente cumprindo a quarentena ou não. E não sei se saiu a notícia, se o pessoal ficou tendo acesso, né? Ou buscou, mas o ideal seria que nós tivéssemos aproximadamente 70% de quarentena sendo cumprida. E parece que, me corrija se alguém aí souber, de um de vocês dois, que a gente tá abaixo de 50%, né? E provavelmente vamos ter novos problemas. 49%. Quanto? 49%. Então, e isso vai evidenciar mais problemas a longo prazo, o que é uma coisa a se, sei lá, até a ter medo disso. Porque na verdade, se for parar pra pensar, nós nem tivemos quarentena ainda, né? Porque se precisa ter 70% de distanciamento social e né, confinamento, e nós nem chegamos perto, quando começa a nossa quarentena? Quando começa, né? Quando começamos a resolver o problema? Exato, diz que no estado de São Paulo foi 49% da população que pediu a quarentena. Do dados divulgados através dessa parceria que a gente está conversando. E na capital paulista foi um índice de 51%. O ideal seria de 70% para a gente conter essa epidemia, né? Aqui no Brasil. E ainda a gente não alcançou essa meta. Pois é. Bom, ficamos por aqui. Foram esses os motivos que obrigaram o brasileiro a beber essa semana. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Eu agradeço muito que vocês tenham acompanhado a gente até então. Nós estamos aí no 4º episódio. Façam sugestões de temas que nós vamos com toda certeza seguir, ok? E até mais, pessoal. Tchau!